É Tudo Verdade 2020. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito e online para todo o país. De 23 de setembro a 4 de outubro. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br. Boa tarde a todos e todas, bem-vindos a essa atividade que compõe o Festival É Tudo Verdade, em parceria com o Sesc São Paulo. Queria agradecer a presença de todos e todas nessa tarde e agradecer aos nossos convidados. Eu vou chamar, então, para apresentar o convidado de hoje, a Mila Bach, que é formada em cinema pela ECA USP e é fundador e diretor do É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentário, que é o festival mais longevo e importante dedicado ao documentário na América Latina. Ami, muito obrigada. Vou passar a palavra para você apresentar o nosso convidado hoje. Obrigado, Emily. Boa tarde a todos. Vou começar agradecendo ao Sesc São Paulo, ao Centro de Pesquisa e Informação, Sesc São Paulo, por essa parceria inédita. Foi a primeira vez que nós organizamos uma atividade como essa. Essa é, como vocês sabem, a quarta e última mesa desse seminário que a gente organizou, tendo por objetivo discutir o documentário nesses 25 anos em que o É Tudo Verdade se desenrolou, tem se desenvolvido. Um quarto de século, a gente achou que era interessante fazer isso. Nós tivemos a primeira mesa com o Carlos Nader, ontem tivemos o Sérgio Riso conversando sobre o documentário brasileiro na É Tudo Verdade, nesse período. Hoje, agora à tarde, a terceira mesa foi da Patrícia Ribeiro, do Comitê de Seleção do Festival, conversando sobre o formato curta no festival. E a gente, para conversar sobre o documentarismo internacional, nós achamos interessante discutir um título em particular, que já passou em algumas edições, e que foi, muito recentemente, eleito por curadores e críticos do mundo inteiro como o maior documentário de todos os tempos, né? Uma pesquisa coordenada pelo British Film Institute, pela revista Sight and Sound. Esse filme, como vocês sabem, é O Homem com a Câmara de Filmar, do Dziga Vertov. Para essa palestra de encerramento, nós convidamos o Luiz Felipe Labac. Eu agradeço demais ao Luiz Felipe está participando. Na primeira vez que eu sei que ele participa de palestras no CPF, mas é um privilégio tê-lo falando sobre o Dziga Vertov, sobre quem ele tem falado pelo mundo afora, palestras no Visible Evidence em Buenos Aires, alguns anos atrás, esteve na Alemanha falando sobre isso, dedicou seu mestrado aos escritos do Dziga Vertov, indo ao arquivo, indo ao material de origem, os originais escritos por Vertov, e fez um mestrado em que compara as várias versões publicadas desses escritos com material inédito e um pouco faz uma cronologia da relação entre esses materiais e a produção fílmica do Vertov, que a gente já teve o privilégio de, aqui na Tudo Verdade, mesmo destacar. Ele, no momento, desenvolve o seu doutorado, também na ECA USP, também sobre ele. Ele é do Comitê de Seleção de Curtas-Metragens, ele participou do festival também, especialmente, em 2 edições. Em 2013, a gente fez uma retrospectiva, a primeira grande retrospectiva do Dziga Vertov, aqui no Brasil, em parceria com o Austrian Film Museum, que tem uma coleção, talvez a maior coleção no Ocidente, tanto de filmes quanto de materiais do próprio Vertov. E também, há 3 anos, quando nós fizemos uma retrospectiva sobre, nessa edição, em 2017, marcando o centenário das revoluções na Rússia, nós fizemos uma retrospectiva com 10 títulos, tentando mostrar um pouco o continente desconhecido, o quão pouco nós conhecíamos no Brasil e, de maneira geral, no mundo, o quão pouco é desconhecido o documentário russo e soviético e o quão inovador essa produção foi, e ele foi co-curador comigo desse ciclo. Eu quero convidá-los para
acompanhar o festival a partir da semana que vem. Como vocês sabem, ele abre no dia 23. No dia 23 de manhã, a gente já abre a Conferência Internacional do Documentário no Itaú Cultural, e às 20h30 do dia 23, a gente abre o festival numa sessão para convidados, num drive-in aqui em São Paulo, e também numa sessão, o mesmo filme vai ser exibido online para todo o Brasil, A Cordilheira dos Sonhos, do Patricio Guzmán, um belíssimo filme premiado em Cannes no ano passado. Eu quero, então, agradecer ao Luiz Felipe mais uma vez, desejar uma boa palestra a todos, e espero vê-los durante o É Tudo Verdade, nos vários debates que a gente vai estar tendo. Boa palestra, Fê. Obrigado, Amir. E, antes de mais nada, muito obrigado a todo o pessoal do SESC, do Centro de Pesquisa e Formação, também ao É Tudo Verdade pelo convite, e também todos vocês que cá estão. Enfim, já peço desculpas adiantadas, qualquer coisa, é a primeira vez que eu faço uma live ou qualquer coisa online nesse esquema. É muito esquisito, é uma pena a gente não poder ver a cara de vocês, mas a gente pede para vocês ficarem com a câmera desligada para a conexão ficar melhor, mas é uma pena que eu fico aqui só com o meu quadradinho e vendo também os quadradinhos de letras de vocês, mas enfim, já peço desculpas por qualquer percalço técnico de PowerPoints, filmes, essas coisas, mas muito obrigado por vir. E, bom, na verdade, o Amir acabou fazendo já meio parte do trabalho do início da minha fala, que era explicar um pouco por que falar do filme agora, né? Esse ciclo está discutindo os 25 anos do É Tudo Verdade, né? Enfim, temas, enfim, são conversas com temas ligados ao documentário brasileiro, ao formato curta-metragem, enfim, pelo prisma do festival, e a ideia de trazer o Homem com a Câmera foi, enfim, para discutir um pouco também o cenário internacional, mas a gente está falando de um filme de 1929, né? Então, bom, por que falar dele agora? E uma primeira questão é essa, que já ficou claro pelo que o Amir falou, que é que O Homem com a Câmera é um filme que marca um pouco a história do festival. Ele já foi exibido em 2013. Em 2013 a gente fez, acho que a primeira retrospectiva de fôlego da obra do Dziga Vertov no Brasil. Foi feita em parceria com o Museu Austríaco do Filme, que é justamente, como ele falou, esse museu que tem um acervo que é o acervo mais rico de materiais do Dziga Vertov fora da Rússia, tanto em termos de filmes quanto de manuscritos. A viúva do Vertov, a Elizaveta Svilova, que era montadora de grande parte dos filmes dele e co-diretora de alguns, doou parte uma parte bem pequena, mas enfim, relevante, doou uma parte do acervo do Vertov, dos originais, para o Museu Austríaco do Filme em meados dos anos 70, acho que 74. Então, enfim, foi uma retrospectiva feita em parceria com esse centro que tem o maior acervo, foi bem bacana. E em 2017 o Vertov também esteve presente nessa retrospectiva de documentários soviéticos. E a gente intencionalmente em 2017 não passou O Homem com a Câmera para poder passar algum outro filme dele menos conhecido, que no caso foi o Avante Soviete. E a gente passou também um filme do irmão do Vertov, que é uma figura sobre a qual a gente vai falar aqui hoje também, que é o Mikhail Kaufman, e que fez em 27 um filme chamado Moscou, que a gente passou também em 2017. Então, enfim, o Dziga Vertov marca um pouco a história do festival, mas a gente usou como mote, inclusive para dar o título dessa fala, o fato de que talvez o Dziga Vertov nunca tenha sido tão popular, tão visto. Nesses últimos 25 anos, houve um processo de reavaliação, revalorização, enfim, e redescoberta, em certo sentido, da obra dele, que é muito relevante e que, enfim, eu acho que o fato da Sight and Sound ter, na enquete que eles fizeram, o fato do Homem com a Câmera ter aparecido como o maior documentário de todos os tempos não é à toa. Tem a ver com esse trabalho que foi feito, sobre o qual eu vou falar um pouco aqui. Então, enfim, só para explicar um pouco o que foi essa votação, a Sight and Sound é uma revista que faz historicamente enquetes, né, sobre os melhores filmes de todos os tempos, etc. E em 2014 eles fizeram pela primeira vez uma votação específica para produção não ficcional. E foi uma enquete feita da qual participaram pesquisadores, críticos, mas também cineastas. E nessa votação, O Homem com a Câmera apareceu como o maior, enfim, foi o filme mais votado, apareceu como o maior filme de todos os tempos.
Mas 2 anos antes, em 2012, em uma dessas enquetes regulares que a Sight and Sound faz, foi a primeira vez que O Homem com a Câmera também entrou na lista dos 10 primeiros, né, dos 10 filmes mais votados como os maiores filmes de todos os tempos. Isso aí sem fazer distinção entre documentários e ficções. Então, enfim, a gente sabe que essas listas elas não querem dizer muita coisa sobre o filme em si, né? Enfim, pode parecer meio bobo a gente pegar isso para falar, bom, então será que esse é o maior filme de todos os tempos? O maior documentário? Então, e eu já adianto para vocês que o meu papel aqui, de maneira alguma, vai ser convencer vocês de que esse é o maior documentário de todos os tempos ou qualquer coisa que o valha. Mas essas listas são interessantes meio para a gente, meio como barômetro, para a gente ter uma noção de por onde estão batendo os ventos estéticos, se a gente puder falar assim, de um determinado momento, né? Serve como uma fotografia de, bom, ok, tem alguma coisa nesse filme que de fato está sendo considerada relevante e o filme está sendo visto nesse momento. E não só por uma crítica especializada, mas como eu falei, tem cineastas de todo mundo que votam nessa pesquisa. E eu acho que claro que isso não é necessariamente uma consequência direta desses novos estudos bertovianos, mas eu acho que tem uma relação mais ou menos próxima, sim. Porque 25 anos, enfim, para um filme feito em 29, pode parecer, enfim, dentro do filme, daqui a pouco vai completar 100 anos, a gente está falando de mais ou menos um quarto da vida do filme, e, na verdade, muita coisa foi descoberta e vem sendo escavada em torno da obra do Dziga Vertov. E O Homem com a Câmera, que é um filme que, em 29, teve uma recepção na União Soviética bem complicada, bem pouco efusiva, apesar de ter sido bem recebido na Europa. Ele é um filme que ficou uns 20 anos, até meados dos anos 50, meio que ali adormecido, não muito falado, e na União Soviética criticado internamente, até ele começar a ser recuperado na Europa, principalmente, mas também nos Estados Unidos, a partir dos anos 60, como um filme muito relevante e por grupos muito diferentes. E essa é uma característica que eu acho que o filme tem, que tem a ver com uma certa visão uma reputação, digamos, que o Vertov tem, mas que O Homem com a Câmera meio que encapsula, virou meio que um emblema do Dziga Vertov, que é o fato de que você tem grupos e cineastas muito distintos que às vezes não conversam, seja esteticamente, seja pessoalmente, em diferentes países, ou mesmo, enfim, cineastas que em alguns pontos divergem radicalmente, mas acabam convergindo para O Homem com a Câmera por diferentes motivos. Ele é um filme que é muito interessante, que parece que a cada geração, ou a cada, sei lá, enfim, acho que a cada geração é uma boa imagem, a cada geração é retomado e reavaliado por um determinado ponto de vista, que não necessariamente é o da geração passada, mas parece que o tempo todo tem alguém descobrindo alguma coisa nova a respeito dele. E nesses últimos 25 anos, o que eu vou fazer aqui é apresentar muito brevemente, para depois a gente entrar mais no filme em si, mas falar um pouco dos principais eventos ligados ao Vertov e ao filme que aconteceram de meados dos anos 90 para cá, porque eu acho que isso é ilustrativo dos caminhos que essas pesquisas foram tomando. Em 95, por exemplo, pela primeira vez foi gravada uma trilha musical para O Homem com a Câmera, que tomava por base o roteiro musical que o Vertov tinha escrito por filme. Essa foi uma trilha gravada por um grupo chamado The Alloy Orchestra, e é, na verdade, uma trilha que circulou bastante em DVDs, nos DVDs do filme mais populares que surgiram nos últimos anos. Em geral, essa trilha é a que está lá. E é uma trilha muito boa, eu acho das grandes trilhas para filmes silenciosos, né? Trilhas contemporâneas para filmes silenciosos. E, de fato, eles fizeram um trabalho muito interessante de tentar interpretar aquilo que o Vertov deixou escrito, e é uma trilha muito fiel ao que o Vertov tinha anotado. O Vertov não fez exatamente uma partitura para o filme, mas ele deixou anotado, por exemplo... bom, primeiro, uma coisa que esse roteiro musical é um ótimo documento através do qual a gente pode ter noção do que era a cópia integral do filme, né? E, na verdade, O Homem com a Câmera é um filme muito bem preservado. Vou falar um pouco disso, mas a gente consegue ver exatamente quase cena a cena, porque o Vertov descreve quase cena a cena os sons que deveriam ser tocados, e as indicações dele iam desde coisas do tipo, aqui tocar uma música estilo meio música popular russa, aqui fazer notas esparsas, agudas no piano,
percussão, notas graves, enfim, é bem marcado, enfim, som de sirenes e crescendo, retomar o tema que você tocou ali atrás, aqui, mas mais acelerado, enfim, é de fato uma partitura textual, assim, não é uma partitura com pauta, com pentagrama, mas é uma partitura textual muito, muito completa. E em 95 foi a primeira vez que foi gravada uma trilha com base nesse roteiro musical, pela Alloy Orchestra. Mas, assim, 3 anos antes, um compositor francês bastante famoso, que é o Pierre Henry, bastante importante, já tinha feito também uma trilha própria para ele, para o filme. E em 2013, o Michael Nyman, que é um compositor compositor britânico, bastante conhecido pelo trabalho dele com o Peter Greenaway, por exemplo, fez também uma nova trilha para O Homem com a Câmera. E ele faria também, acho que em 2010, mais ou menos, por aí, meio uma refilmagem do Homem com a Câmera, chamado Nine Men with a Movie Camera, meio quadro a quadro, meio uma reinterpretação do filme. E nesse período também o Nyman faria trilha para outros filmes do Vertov, foram encomendadas a ele pelo Museu Austríaco do Filme, a Sexta Parte do Mundo e o 11º Ano. Tem um pesquisador muito importante da obra do Vertov chamado John Mackay, que escreveu uma biografia, está escrevendo uma biografia que é brilhante, uma das melhores coisas já escritas sobre Vertov, se não a melhor, que chama Dziga Vertov, Life and Work. O primeiro volume foi lançado em 2018, é bem recente. Ele fala que a gente quase consegue falar de um subgênero musical que são trilhas musicais para o Homem com a Câmera, porque tem assim, ele lista na biografia dele, tem inúmeras de grupos bastante conhecidos. E, enfim, eu destaco aqui essa trilha da Alloy Orchestra de 95, que eu acho que é muito, muito interessante. 96 foi o centenário do Vertov, então você teve seminários acontecendo na França, na Alemanha, enfim, vários países. Na Rússia você teve também a publicação de alguns textos antes inéditos dele, então, enfim, essa efeméride serviu para recolocar algumas questões, atualizar algumas questões e apresentar textos que até então estavam no arquivo dele. Aliás, isso é uma coisa importante também para falar. Os arquivos do Vertov, que estão depositados em Moscou, no Arquivo Estatal Russo de Literatura e Arte, ficaram disponíveis para pesquisadores estrangeiros com o fim da União Soviética, o que também, enfim, acabou permitindo, né, enfim, que pesquisadores ocidentais fossem com maior frequência e tivessem um acesso mais facilitado aos manuscritos do Vertov, enfim, manuscritos e documentos que ele reuniu. Mas isso não quer dizer que esse movimento, essa nova onda de estudos do Vertov, seja exclusivamente ocidental, europeu, americano. Os próprios russos já vinham, desde o final dos anos 80, mas principalmente nos anos 90, fazendo pesquisas de arquivo do Vertov e de outros cineastas do período. Né? Bom, e para continuar essa linha do tempo, em 2004 teve uma retrospectiva bastante importante do Vertov em Pordenone, na Itália, num festival chamado a Giornata del Cinema Muto, que é um festival super importante, enfim, foi uma retrospectiva muito, muito completa e que teve alguns lançamentos de livros bastante importantes, e eu vou destacar um que é o fato de que começou a ser lançada uma nova edição dos escritos do Vertov, uma nova edição russa dos escritos do Vertov. Saiu em 2004 o primeiro volume de roteiros, que eles chamaram de experiências dramatúrgicas, e em 2008 saiu na Rússia uma nova edição dos pronunciamentos e dos artigos e pronunciamentos dele. São duas edições muito mais completas do que a única que a gente tinha disponível em russo até então, que era uma edição dos anos 60, que é uma edição que foi fundamental para a difusão das ideias do Vertov por todo o mundo, porque ela foi a edição que serviu de base para praticamente todas as traduções dos textos dele que a gente conhece, que a gente tem até hoje, ou até muito recentemente. Mas é uma edição que tem muitos problemas de censura, enfim, uma edição dos anos 60, soviética, que ali pegando o finzinho daquele período do degelo, mas que tem muitos problemas. Para quem estiver interessado, o meu mestrado foi sobre os problemas dessa edição. Então, se quem quiser, depois eu posso passar a referência. Não vai dar para discutir isso aqui muito a fundo, mas, enfim, então você teve essa nova edição começando a ser lançada nos anos 2000. E, ao mesmo tempo, vários filmes do Vertov começaram a ser lançados em DVD por diferentes selos, né? E um deles é o Museu Austríaco do Filme, que começou a lançar cópias muito boas, não necessariamente restauradas, mas em ótima qualidade, do Homem com a Câmera, do Homem com a Câmera não, mas da Sexta Parte do Mundo, 11º Ano, Três Cantos sobre Lenin, Entusiasmo, enfim. Muitos dos filmes mais importantes do Vertov começaram a ser lançados em DVD. E DVD
hoje parece uma coisa meio obsoleta, mas, enfim, a gente sabe a importância que tem para a difusão, não só pelas pessoas que compram os DVDs, mas, enfim, pelos DVDs ripados que acabam circulando por aí pela internet, etc, etc. E, mais recentemente, também o Museu Austríaco do Filme colocou toda uma série de jornais que o Vertov fez, que é a série Kinopravda, no YouTube, em 2018. Então, dá para ver lá em ótima qualidade. E, para falar especificamente do Homem com a Câmera, em 2010, aconteceu a estreia de uma versão restaurada pelo Eye Museum de Amsterdã, da Holanda, que é a primeira cópia full frame. O que isso quer dizer? As cópias que estavam em circulação até então, elas cortavam um pouco a imagem do filme, porque elas eram, enfim, cópias derivadas de uma cópia sonora, que, enfim, cortavam um pouco. E em 2010, pela primeira vez, foi digitalizado e apresentada uma cópia digital em que a gente consegue ver a janela inteira do filme. Eu vou passar uns trechinhos aqui e que vem dessa cópia, enfim. Então, pela primeira vez em muito, muito tempo, porque essa era uma cópia que era exatamente a cópia que o Vertov tinha levado em 29 ou em 30, quando ele esteve na Holanda, enfim, pela primeira vez em muito, muito tempo a gente conseguiu ver exatamente o filme na janela pretendida, né, pelo Vertov, com a imagem completa. E, ao mesmo tempo, eles conseguiram restaurar algumas cartelas. O filme é dividido em algumas partes, e essas partes eram apresentadas por cartelas animadas com números, e eles conseguiram restaurar isso. Aliás, eu não sei se todo mundo que está participando aqui assistiu ao filme. Imagino que talvez grande parte de vocês já tenha visto. Então, enfim, claro que infelizmente eu não vou conseguir passar o filme todo, eu vou passar alguns trechos, mas eu espero que, enfim, para quem já viu, espero que essa conversa sirva de, enfim, convite para vocês reverem depois, e para quem não viu, que sirva meio de aperitivo para vocês depois acharem o filme, que é fácil de encontrar hoje em dia, YouTube, etc., para enfim, pra vocês verem depois. Bom, e 2018, só para fechar essa pequena cronologia, foi apresentada uma reconstituição do primeiro longa-metragem do Vertov, que é um filme chamado O Aniversário da Revolução, que foi feito em 1918 e que foi reconstruído, enfim, a partir das folhas de montagem, né, enfim, por um pesquisador russo chamado Nikolai Svolov. E o filme foi apresentado em diversos festivais e estreou comercialmente na Rússia. Então, enfim, de fato, nesses 25 anos, muitas coisas foram acontecendo de um ponto de vista muito concreto mesmo, de facilitar o acesso aos filmes do Vertov, aos textos do Vertov. Tem inúmeras publicações e, na verdade, são dois movimentos meio que concomitantes e muito interessantes, que ao mesmo tempo é um retorno às fontes, enfim, muita gente pesquisando nos arquivos, descobrindo manuscritos dele, publicando coisas que antes estavam inéditas, e também achando, por exemplo, essa cópia do Homem com a Câmera, que é uma cópia linda, que foi restaurada finalmente, então a gente finalmente pode ver um filme de 29, em 2010, finalmente a gente consegue ver uma cópia melhor do que as que estavam em circulação, pelo menos acho que desde os anos 60, em paralelo também com novos estudos que fazem relações com o Vertov, que pensam o Vertov a partir do século XXI. Eu vou falar disso um pouco mais para frente, mas, por exemplo, um pensador como o Lev Manovich, que pega o Vertov, pega o Homem com a Câmera, como um mote, como a base, como um ponto de partida para discutir o que ele chama de linguagem da nova mídia, das novas mídias. Ele pega o Homem com a Câmera como um filme paradigmático para o que seria a forma como a arte digital, enfim, o que ele chama de objetos de nova mídia, objetos das novas mídias, enfim, arte feita em computador. Ele pega o Homem com a Câmera como um filme paradigmático para a gente entender como essa arte opera, enfim, o que está por trás dela. É muito interessante. Ao mesmo tempo em que a gente está redescobrindo algumas coisas muito essenciais, muito básicas do filme, como, por exemplo, a janela inteira dele, enfim. Ou o roteiro musical do Vertov, coisas que estavam ali não publicadas e que, nesses últimos 25 anos, estão vindo à tona. Então, apesar de ser um filme de 1929, por que discutir o filme agora? Tem, assim, N motivos, e isso sem entrar na questão de filmes e cineastas que, direto ou indiretamente, foram marcados pelo Vertov e, direto ou indiretamente, podem ser relacionados. Eu acho que O Homem com a Câmera é isso, ele é um filme... ele é um filme que não... Bom, é difícil a gente falar que algum filme está esgotado, né? Mas
E nisso, O Homem com a Câmera não é, claro, o único filme não esgotado da história do cinema. Mas ele é um filme que parece que a cada década, a cada momento, alguém descobre alguma coisa nova nele e isso se torna um ponto de discussão para pensar, inclusive, o documentário contemporâneo. E isso eu acho que tem a ver com uma característica do filme que estava no projeto do Vertov, que é, na verdade, construir um filme que é meio que... É como se ele batesse num liquidificador para ficar numa imagem circular que ele gostava muito. É uma mistura de muitos dos princípios, enfim, dos procedimentos, ou até se a gente quiser usar uma palavra mais contemporânea que esteve na moda, né, muitos dispositivos cinematográficos, documentários, que estão em discussão até hoje, enfim, e que tocam, às vezes, em estilos de cinematografia documentária muito díspares, enfim. A gente consegue pensar, a gente consegue ver alguma coisa do Homem com a Câmera em filmes muito, muito diferentes. Claro que eu não estou aqui querendo dizer que o Homem com a Câmera é o berço de todo o cinema documentário, eu acho que não, a questão não é essa, mas ele é um filme muito interessante, muito rico também como meio um filme com o qual a gente consegue olhar para alguns documentários contemporâneos, bem recentes também, de uma nova forma. E isso eu acho que enfim, é o que tem de mais interessante nele. Para quem já viu, é muito impressionante como nessa primeira sequência da Cidade em Silêncio, ele passa, na verdade, por, não todos, mas grande parte dos lugares e dos objetos, né, dos locais dos objetos que vão ser tematizados e que vão reaparecer ao longo do filme todo. E isso, na verdade, é uma estratégia que o Vertov faz nesse filme mais do que em todos os outros dele, mas especialmente aqui é isso, é um filme em que você vai, ele trabalha muito, e isso está na base de uma das teorias cinematográficas do Vertov, mas nessa sensação meio de, eu já vi isso em algum lugar, isso estava assim antes, agora isso está assim, em pontos diferentes do filme, né? Ele trabalha muito com você reconhecer e às vezes você não necessariamente saber o que está acontecendo, mas você perceber uma coisa que você sabe que viu lá atrás, ou que, enfim, você não sabia que tinha visto lá atrás, enfim. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar, só para falando a respeito do Vertov estar presente em lugares os mais diversos, os mais inusitados e com, enfim, da uma popularidade recente dele. Eu recentemente estava pesquisando Dziga Vertov no Google, enfim, sei lá, e encontrei, inclusive, um espelho chamado Espelho Vertov, que, olha, Vertov é um sobrenome que não é um pseudônimo, não é um nome comum em russo, Vertov não é um nome que você encontra por aí, e eu achei que, seja essa a origem ou não, tem uma proximidade considerável aí com o objetivo da câmera no filme, no Homem com a Câmera. Então, enfim, Vertov é um sujeito popular, hoje em dia vira até moda. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vocês me veem agora? Acho que sim, né? Tá. Bom, gente, O Homem com a Câmera é um filme que o Vertov faz em 1929, mas que ele já tinha tentado fazer, que ele já vinha tentando fazer pelo menos desde 1925. E o que eu vou fazer agora é fazer um pequeno, muito rápido, um esboço biográfico, filmográfico do Vertov, para explicar qual que é a relação que o filme tem com os filmes anteriores dele e como ele se insere no pensamento maior, enfim, mais longo do Vertov ao longo dos anos 20. Eu vou compartilhar, vou deixar aberto com vocês, por enquanto, então, um PowerPoint. Vou ficar pequenininho aqui, mas acho que facilita para algumas coisas que eu vou discutir. Vamos lá. Qualquer problema, a gente gritem aí, Emily ou Nina. Vamos lá. Opa. Saco. Vocês veem o PowerPoint? Sim. Emily ou Nina, se alguém puder. Sim. Okay. Sim. Maravilha. Bom, gente, Vertov é um pseudônimo do David Abelevich Kaufman, que nasceu em 1896 em Bialystok, que é uma cidade no leste da Polônia, que na época era parte do Império Russo, e ele viveu até 1954. Dziga Vertov é um pseudônimo que ele adotou, mas ele foi adotando meio aos poucos, por volta de entre 1915 e 1918, mais ou menos, ele foi desenvolvendo esse pseudônimo.
O Vertov, ele era de uma família, os pais dele tinham uma biblioteca, uma livraria, uma biblioteca bastante importante em Białystok, uma família, enfim, judia, mas não praticante, enfim, família laica. E o Vertov, desde cedo, ele era poeta. Ele escrevia poemas que ele nunca chegou a publicar em vida, e que só agora estão sendo mais descobertos, né, enfim, estudados. E agora, enfim, ano passado saiu um estudo sobre os poemas do Vertov na Rússia, que é uma coisa, enfim, é realmente muito, muito recente esse fenômeno de estudo da poesia escrita dele. E ele estudou entre 1914 e 1916, ele estudou num centro muito interessante, muito arrojado para a época, que era o Instituto Psiconeurológico de Petrogrado, que era um instituto meio transdisciplinar, em que os alunos tinham aula de medicina, de biologia, mas também de direito, de filosofia, enfim, era realmente e de economia também. Era um instituto bem moderno para a época. E várias figuras importantes da inteligência soviética acabaram passando por lá, mais ou menos nesse período. Enfim, um jornalista como Mikhail Kalutsov, um outro cineasta contemporâneo do Vertov, com quem o Vertov não se bicava, que é o Abram Rom, também estudou lá. Enfim, o Vertov era fundamentalmente um poeta e um músico, ele tocava piano, até que ele, meio por acaso, começou a trabalhar como secretário do Departamento de Cinecrônicas do Comitê Cinematográfico de Moscou, já em maio de 1918. Então, bastante cedo, depois da Revolução de 17, o Vertov começou a trabalhar lá. E ele fez uma carreira muito rápida, né, nesse departamento. Ele entrou em maio e em outubro, novembro, já estava estreando o primeiro longa-metragem dele, que é o Aniversário da Revolução, que foi, na verdade, o grande lançamento documentário cinematográfico daquele momento, né? Então, em poucos meses ele foi meio galgando posições que, enfim, também não era um departamento muito grande, né? Que ele percorreu uma grande escada de burocracia naquele momento, mas ele muito rapidamente se tornou a figura principal do departamento de cinecrônicas de Moscou. E foi muito ativo nesses primeiros anos. Ele foi muito ativo e nunca foi tão próximo do poder, na verdade. Ele tinha bastante responsabilidade nesses primeiros anos da União Soviética, né, do pós-revolução. Entre 1918 e 22, o Vertov participou de inúmeras iniciativas diferentes, como, por exemplo, ele coordenava as sessões cinematográficas dos cinetrens, que eram trens de agitação, dos trens de agitação, que eram trens que percorriam o interior da União Soviética, levando, enfim, fazendo agitação e propaganda, né? Enfim, levando literatura revolucionária, instruindo a população local sobre, enfim, o que estava acontecendo no país, fazendo contra-propaganda contra o Exército Branco e os movimentos contra-revolucionários, né? E o Vertov coordenou durante algum tempo a sessão cinematográfica de alguns desses trens em algumas das viagens, e depois coordenou meio que a rede toda, e coordenou também redes de cinemas móveis de outros tipos. Eles tinham, assim, embarcações com cinema, cineparcas, cine-navios a vapor, tinham cinecarros, cineautomóveis que também andavam com um projetorzinho que funcionava à base enfim, um gerador, enfim. Ele foi muito ativo nesse período. E fez muita coisa. Ele editou muitas atualidades, né? Ou, em russo, a palavra que os russos usam para mais ou menos um equivalente das atualidades, dos cinejornais, mas é mais amplo, porque não diz respeito só aos filmes curtos. Eles usam uma palavra que é crônica, que a gente pode meio traduzir por crônica, porque em russo também é uma palavra que vem da literatura, enfim. Então, dizer que é crônica tem um pouco a ver, enfim. Chamavam de crônica a produção não ficcional, uma produção que discute a história, enfim, com alguma base histórica, enfim, apesar de às vezes incluir coisas encenadas. Enfim, não vou entrar muito nisso porque é um lamaçal, bastante complexo. Mas, enfim, o Vertov foi muito ativo nesses primeiros anos, mas ele só se tornou uma figura bastante conhecida no meio cinematográfico e, digamos, considerado também um dos pensadores do cinema, por volta de 1922, que é também quando o cinema soviético começa a se estabelecer, né? Teve um período bastante instável, de muita penúria material. Em 22 isso continuava, mas tinha sido um pouco amenizado.
E, enfim, em 22 o Vertov surge como uma das figuras de proa do cinema não ficcional, comandando um cinejornal chamado Kinopravda, que vocês, do qual vocês talvez já tenham ouvido falar. Ele é um cinejornal que foi feito entre 1922 e 1925 e teve um total de 23 edições. Mas dessas 23 edições, metade, mais ou menos 12 ou 13, foram lançadas ainda em 22. Ele saía com alguma regularidade nesse primeiro ano, enfim, a cada 15 dias mais ou menos, e o Vertov era o coordenador desse cinejornal. E conforme os cinejornais foram ficando mais complexos, eles foram saindo com uma regularidade um pouco, com menor regularidade, foram saindo, sei lá, uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, às vezes, enfim. E o que é muito interessante é que essa experiência do Kinopravda, muita coisa que foi pensada ali se reflete no Homem com a Câmera, às vezes de uma maneira bastante direta. Diferentemente dos cinejornais feitos até então, pelo menos na União Soviética, a ideia do Vertov e do grupo de trabalho dele, né, ele chamava a si mesmo e a seus companheiros de Kinoks, que é, enfim, uma contração entre kino, que é cinema em russo, e oka, que é uma palavra antiga de russo para olho. A ideia do Vertov era fazer um cinejornal que se modificava a cada nova edição. Isso ele coloca muito claramente assim, já na 5ª edição do Kinopravda, ele já publica um artigo falando que a ideia é justamente essa, é um cinejornal que não é estático, que não está parado, enfim, então, que cada edição tenta ser diferente da anterior em algum aspecto, sobretudo formal, sobretudo em como ele está encadeando as diferentes matérias que compunham o cinejornal, né? Ele trabalhava muito com material não filmado, enfim, material de arquivo, né? Material filmado para outras, ou para outros cinejornais, ou para outras ocasiões no começo, e progressivamente foi incorporando cada vez mais materiais filmados pela própria equipe. E isso é muito interessante. E nesse trabalho de, digamos, tentativa de inovação constante em Kinopravda, algumas ideias foram surgindo, algumas não, várias ideias que acabaram resvalando depois, batendo lá no Homem com a Câmera. E uma coisa que é muito marcante em toda a série é o quanto o Vertov expõe o próprio processo de realização ou de exibição cinematográfica. O Vertov, ele, de fato, essa é uma constante do trabalho dele. Ele, enfim, o tempo todo ele dá um jeito de inserir o próprio cinema como tema, ou seja, tematizando concretamente, como numa edição do cinejornal, que ele mostra como se monta um cinema móvel no meio da rua, ou pela forma como ele articula os planos. Seja nas cartelas, seja na introdução do cinejornal, isso ele faz desde o início. Por exemplo, na 6ª edição, que é de julho de 22, a 6ª edição começa com um projecionista tirando da caixa o rolo do Kinopravda número 6. Ou seja, o cinejornal começa com um projecionista colocando o rolo do próprio cinejornal que a gente está assistindo no projetor. E aqui eu fiz uma justaposição com esse mesmo momento no Homem com a Câmera, porque isso é uma coisa, são alguns momentos que o Vertov praticamente transportou para o Homem com a Câmera quando ele fez o filme anos depois. No Homem com a Câmera a gente consegue ler, aqui está um pouco estourado, mas a gente consegue ler na lata o título do filme. Então essa introdução que a gente viu na verdade, o Homem com a Câmera, são as pessoas chegando no cinema para assistir o Homem com a Câmera, enfim, para assistir o próprio filme que a gente está vendo. É uma primeira manifestação dessa composição em abismo que o Vertov faz o tempo todo no filme. O tempo todo ele está jogando com... estamos fazendo o filme que você está vendo e você está vendo o filme, mas, enfim, isso está presente em muitos níveis no Homem com a Câmera. E aparece no Kinopravda número 6. Inclusive, assim, a decupagem é parecida. Aqui a gente tem ele abrindo a caixa, ele abrindo a caixa, colocando, enfim. Por exemplo, é claro que assim, claro que Kinopravda não é um cinejornal sobre o cinema. Estou aqui resumindo muito, tentando pegar só um aspecto que é relevante para a gente discutir o Homem com a Câmera, né? E essas coisas, essas entradas da equipe de realização, enfim, ou do aparato cinematográfico, elas são esparsas, né? Elas não marcam necessariamente todas as edições e o tempo todo. Mas por exemplo, na introdução de um cinejornal que aparece o projecionista, ou, por exemplo, numa edição bastante experimental, das mais experimentais de todas, a número 14,
Você tem o cinegrafista refletido ali no espelho, girando a manivela, e está escrito ali para Lenin. Ou você tem na edição 18 também mais uma imagem do cinegrafista girando sua manivela numa sombra, ou você tem as cartelas fazendo referência à câmera. Tem uma hora que tem um plano desses planos famosos, que nem a gente viu na introdução, que o trem passa por cima da câmera. Tem num dos jornais, o Vertov coloca uma cartela assim, 4 segundos em memória da pobre câmera cinematográfica que caiu embaixo do trem, e aí passa o trem por cima da câmera. Enfim, e até mesmo a montadora, a Elizaveta Svilova. Na edição 19, a edição 19 é uma edição dedicada às mulheres soviéticas, enfim, nos diferentes trabalhos, e ele termina mostrando justamente a montadora selecionando os negativos para a edição 19 de Kinopravda. E aí a gente vê a montadora Elizaveta Svilova, aqui à esquerda, selecionando materiais. Exatamente assim como a gente vai ver Elizaveta Svilova no Homem com a Câmera, feito 5 anos mais tarde. E, de novo, a decupagem em si é parecida. Esse plano, enfim, eu lembro que depois de ver o Kinopravda, eu voltei ao Homem com a Câmera e eu quase achei que o plano do Homem com a Câmera era, na verdade, o mesmo do Kinopravda, porque o Vertov faz muito isso. Ele é um grande remixador dos próprios filmes. Ele pega planos de um lugar e reutiliza em outro, enfim. E como esse plano no Homem com a Câmera, o plano que vocês estão vendo à direita de vocês é bem rápido, eu achei que era justamente o mesmo de Kinopravda, mas aí vendo lado a lado a gente vê que não é. Enfim, então, tudo isso para dizer que ao longo dessa série, que é bastante longa, bastante diversa, as edições são muito diferentes entre si, tem essa vontade de tematizar e de colocar o cinema como parte do discurso, de não esconder que aquilo que você está vendo no limite, é uma construção, enfim, é um discurso que foi elaborado, foi articulado por alguém. E isso tem a ver também com o fato do Vertov, quer dizer, tem a ver com isso também, o fato de que o Vertov tem alguns projetos não realizados, que foram escritos ao longo dos anos 20, que tematizam os próprios Kinoks. Então, ele tem um projeto, por exemplo, que era de filmar uma reunião dos Kinoks, em que cada um iria apresentar um estudo fílmico sobre um determinado tema. Então, você teria a Elizaveta Svilova, que a gente vê aqui, apresentando um estudo sobre, agora eu não lembro, acho que é mãos. O Vertov apresentando um estudo sobre olhos. Depois você tem um outro roteiro, feito 2 anos depois, em que 2 cinegrafistas mostrariam o material que eles teriam filmado nas suas expedições pela União Soviética e discutiriam qual material seria mais interessante. Então, enfim, e para além disso, tem também edições do Kinopravda, especialmente uma, a número 8, em que os Kinoks aparecem são pontas não anunciadas, né? O Vertov, na verdade, diante da câmera, ele é mais do Hitchcock do que, sei lá, o Michael Moore ou o Jonas Mekas. Tem essa edição do Kinopravda em que o Vertov aparece lendo um jornal num bonde, ou que você tem o Mikhail Kaufman, que é o cinegrafista, e o Ivan Belikov, que era outro cinegrafista que fazia as cartelas, apostando para ver quem ia acertar, qual ia ser o veredito do julgamento que estava acontecendo naquele verão. Então, enfim, tem de fato a construção de o que a gente poderia chamar de uma espécie de um diário profissional coletivo. Mesmo que isso não tenha sido explicitado, eu tenho para mim que é muito claro que tinha essa vontade de tematizar os Kinoks e mostrar a evolução do trabalho deles, ainda que de maneira muito fragmentária e muito pontual, nesses filmes. E é uma pena que isso. Os filmes em que os Kinoks eram tematizados explicitamente, e que se falaria sobre o grupo, que depois o Vertov renomearia o grupo para grupo Cine Olho, né? Os Kinoks são os grupos, mas o grupo em si chama Cine Olho, Kinoglass. Enfim, os filmes sobre o Kinoglass especificamente não foram feitos, mas a gente encontra os participantes do grupo espalhados por todos esses filmes. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Isso, claro, que tem uma dimensão de autopropaganda, né? Eram comuns já nessa época os filmes que em Rússia eles chamavam de filmes de produção, que são filmes que mostram o processo produtivo, sei lá, de um determinado bem industrial, ou do petróleo, etc. E o Vertov tinha essa ideia de fazer um filme de produção sobre o cinema.
Mas eu acho que não dá para excluir também essa dimensão mais concretamente, não de falar do cinema em geral, mas de falar do cinema concreto feito por aquelas pessoas, pelo Knoctal, pela Knoctal, enfim, acho que isso está em pauta pontualmente nos filmes que o Vertov faz ao longo desses anos. E nesse sentido, um filme que o Vertov iria depois indicar como o antecessor direto do Homem com a Câmera é o Cine Olho, A Vida Apanhada de Surpresa, que é lançado em outubro de 1924. Esse é um filme que era para ser o primeiro de uma série de 6 filmes. Ele tem uma história bastante parecida com a Greve do Eisenstein, que, enfim, são 2 filmes que... 2 séries das quais só o primeiro episódio foi feito por questões burocráticas e de mudanças na estrutura da produção estatal soviética naquele momento. O Vertov fez o primeiro filme, achou que ia conseguir fazer os seguintes, mas teve uma reorganização, um órgão chamado Goskino foi dado como, enfim, como ineficiente, substituído por outro órgão chamado Sovkino, que seria dali a alguns anos também considerado ineficiente, mas enfim, a continuação do filme acabou meio ficando para trás nessa mudança de atribuições dos órgãos e tudo mais. O Cine Olho é um filme também bastante conhecido do Vertov, bastante fácil de achar aí. As cópias, infelizmente, todas as cópias que eu vi até hoje, elas não são muito boas, mas é o que a gente tem. Então, até que surja alguma cópia melhor, não tem muito o que fazer. Mas é um filme muito interessante, pensando nisso que eu estou falando, dos Knox tematizados, que apesar de ser um filme cujo título é o Cine Olho, os Knox em si, ou seja, os realizadores, o Vertov, o Mikhail Kaufman, cinegrafista, a Isfilova, montadora, o Ilya Kopalin, que era assistente, eles não aparecem. Mas o tempo todo o filme está fazendo referência ao chamado Cine Olho. Enfim, se você não tem a equipe de filmagem, você tem o tempo todo o cinema como um personagem. Cine Olho, eu acho que, enfim, é uma palavra que é uma das expressões... Ao lado de cine verdade, talvez, é a expressão mais conhecida do glossário de termos que o Vertov cunhou. E é um termo bastante confuso, em certo sentido, porque o Vertov usava cine-olho para várias coisas diferentes. E o conceito de cine-olho foi evoluindo ao longo do tempo. Quando ele lançou esse filme, cine-olho era, ao mesmo tempo, um grupo de trabalhadores, né, um grupo de trabalhadores criativos, né, como ele chamava, ou seja, é um movimento, né, um grupo que tinha até seu próprio estatuto, enfim, você podia se tornar membro do grupo cine-olho e tudo mais, como também o filme em si, e um método de realização. Em geral, a gente acaba pensando o cine-olho como isso é bastante frequente por aí, o cine-olho é interpretado como um sinônimo da objetiva da câmera. E, de fato, tem alguns textos alguns dos primeiros textos do Vertov em que ele dá a entender que o cine-olho é o olho da câmera, mas a objetiva da câmera. Mas, muito rapidamente, já nesse momento e nesse filme, isso fica muito claro, cine-olho é uma coisa que está além do olho da objetiva da câmera. Cine-olho é todo o aparato cinematográfico, é todo o cinema, todo o método de realização. Eu não sei se vocês assistiram esse filme, mas tem, por exemplo, uma sequência bastante famosa, que é quando, por exemplo, a gente vê uma senhora comprando um pedaço de carne na cooperativa, e aí entra uma cartela que fala: o cine-olho faz o tempo andar para trás. E aí a gente vê todo o caminho que o boi percorre, desde de virar um pedaço de carne na loja cooperativa até estar de volta no pasto, passando pelo abatedor, enfim, por tudo isso. E é muito claramente o cine-olho que está fazendo isso, não é necessariamente a objetiva da câmera, é o cinema incluindo a montagem, incluindo você fazer essa ação ser executada de trás para frente, assim como num outro momento do filme, o Vertov diz que o cine-olho vai completar o pensamento de um jovem pioneiro, que são, como eram chamados, os escoteiros, enfim, e aí ele completa o pensamento do pioneiro sobre como o que um mágico de rua ganha, o que representa o que o mágico de rua ganha em pedaços de pão. E aí ele faz toda a trajetória do pão, voltando, enfim, à padaria, voltando ao forno, até voltar, assim, enfim, do trigo que é cultivado e colhido pela mãe de um desses escoteiros, enfim. Então, o cine-olho é o método de realização
e é o cinema como um todo, que envolve, sim, a câmera, claro, envolve o cinegrafista, mas envolve também a montagem e envolve, inclusive, a decisão de você filmar alguma coisa. O Vertov diz que você começa a montar um filme a partir do momento em que, dentre 1 milhão de temas possíveis, você escolhe um tema que vai ser o que você vai abordar. Então, enfim, essa já é uma questão que está muito presente nesse filme, e esse é o filme que o Vertov indicaria como o antepassado direto do Homem com a Câmera. Porque esse foi, na verdade, o primeiro grande projeto autoral dele, se a gente puder dizer assim. Foi um filme que ele propôs e que ele conseguiu fazer dentro do Goskino, enfim, bancado pelo Estado, mas que ele conseguiu fazer. Não, a gente vai fazer uma exploração, um primeiro exercício de botar o cine-olho no mundo e ver o que a gente consegue observar, num formato mais longo do que ele vinha fazendo até então. Apesar de que o Kinopravda tinha algumas edições bastante longas, nada chegava, nenhuma delas exatamente chegava à duração de um longa-metragem que nem esse. E também o Vertov chegou a escrever uma sinopse do que seriam os episódios futuros do Cine-Olho, e vários deles têm a ver um pouco com coisas que o Vertov faria em filmes seguintes, inclusive no Homem com a Câmera. Eu acabei não separando eles aqui, mas enfim. E aí, logo depois, o Vertov faz 2 filmes meio que ao mesmo tempo, que são 2 encomendas. Eu vou falar muito rapidamente deles, que são o Avante Soviético, de 1926, e a Sexta Parte do Mundo, também de 26. Que são 2 filmes que surgiram como literalmente encomendas para ele. O Vertov, depois do Cine-Olho, ele estava meio sem perspectivas, e a prefeitura de Moscou, digamos assim, o soviético de Moscou, contratou ele, o grupo dele, para fazer um filme que mostrasse o trabalho da prefeitura de Moscou, tendo em vistas a eleição que estava vindo, enfim, para o conselho da prefeitura, que foi o Avante Soviético, e, ao mesmo tempo, também um órgão de comércio exterior da União Soviética contratou o grupo do Vertov para fazer um institucional sobre os diferentes braços e as diferentes atividades que esse órgão desempenhava, enfim, em exportar os bens das mais diferentes regiões da União Soviética para o exterior. E a forma como o Vertov procedeu nos 2 casos foi basicamente a mesma, igualmente arriscada e igualmente bem sucedida, na verdade. Que ele pegou esses projetos que eram basicamente institucionais e transformou eles em filmes muito mais gerais, digamos, em épicos sobre o avanço da vida na União Soviética e sobre, enfim, diferentes questões da vida na União Soviética. Então, ao invés de falar especificamente das ações do soviético de Moscou, em Avante Soviético, o Vertov justapõe o passado da guerra civil, de destruição, com o presente de reconstrução e o futuro de, enfim, avanço e melhorias de vida, etc., etc., tendo Moscou como exemplo, mas sem dar nome aos bois, sem falar, fulano de tal do conselho da prefeitura de Moscou fez tal coisa. Enfim, ele faz um épico de cartelas. As cartelas, nos 2 filmes tem isso. Os 2 filmes têm muitas cartelas, e nos 2 as cartelas não são autocontidas, né? Elas não se resolvem nelas mesmas. O texto o tempo todo tem uma continuação na cartela seguinte. Então você tem a sensação como se você estivesse vendo, ouvindo um discurso que, na verdade, tem a própria duração do filme, como se cada um dos filmes fosse um discurso, enfim, uma articulação, enfim, cada parte do filme. E o curioso é que, bem ou mal, a operação deu certo. Enfim, o soviético de Moscou, a princípio, não ficou muito feliz, mas depois eles toparam, acharam um filme interessante, deixaram o filme ser lançado, e o órgão, o Gostorg, que era o órgão estatal de comércio exterior, também gostou e, inclusive, bancou uma campanha publicitária para o filme inédita até então a qualquer coisa que o Vertov tinha feito antes. E, para quem viu A Sexta Parte do Mundo, ali a gente tem um momento também em que a sala de cinema aparece. O tempo todo no filme ele se direciona aos espectadores e a outras figuras, né? O texto do filme diz: vocês na tundra, vocês que estão caçando na taiga, vocês que moram na Kirguísia, etc., etc., e vocês que estão nessa sala de cinema, todos vocês fazem parte da Sexta Parte do Mundo. E ele aqui coloca, aqui nesse plano que está do lado esquerdo da tela, a sala de cinema dentro do filme. E isso vai acontecer também de novo, como a gente já viu, aqui eu peguei de um outro momento, no Homem com a Câmera. Mas a Sexta Parte do Mundo está ligada ao Homem com a Câmera também
de uma outra forma muito mais concreta, que é a seguinte: durante a produção da Sexta Parte do Mundo, o que o Vertov fez foi que ele mandou diferentes equipes de cinegrafistas para diferentes regiões da União Soviética, acompanhou algumas filmagens, mas algumas ele, enfim, acompanhava só por cartas. E tem uma troca de cartas dele com dois desses cinegrafistas que é bastante revelador sobre como o Vertov, já nesse filme, tinha essa intenção de colocar o trabalho do cinegrafista como parte dessa Sexta Parte do Mundo. Ele tinha a intenção de explicitar o trabalho do cinegrafista. Que, lembrando, para ele não era uma novidade, ele já tinha feito isso em algumas edições do Kino Pravda, mas ele quis fazer isso também na Sexta Parte do Mundo. Então aqui eu vou ler para vocês, essa é uma carta que ele mandou ao Nikolai Yudin e ao Samuil Bendersky em dezembro de 25. E ele diz o seguinte: relembro-os ainda da necessidade de filmar alguns momentos dos mais vivos do trabalho do cinegrafista. Utilizem o tema da nevasca, o tema do abrigo noturno. Quando forem filmar um ao outro, não se filmem sem as câmeras. A câmera deve obrigatoriamente estar bem à vista no quadro, nas mãos do cinegrafista ou por perto, caso o cinegrafista seja ocupado com alguma outra coisa. E aí o que é interessante é que alguns dias depois dele mandar essa carta, o Vertov aparentemente já estava recebendo parte desse material, já estava vendo parte do material, e ele anota no diário dele, vendo coisas que ele estava recebendo. Um dos filmes feitos a partir desse material, né, um dos filmes pode se chamar O Homem com a Câmera, subordinando a este tema todos os demais. É possível destacar momentos tais como a aparição do cinema móvel e de Lenin entre os samoiedos, que é um grupo, enfim. Destacar a atitude das pessoas em relação à câmera de cinema. Ou seja, muito concretamente, a ideia do Homem com a Câmera, do filme O Homem com a Câmera, surge durante a produção de A Sexta Parte do Mundo. E, de fato, dentro do acordo, eu não vou entrar muito nessa questão, mas dentro do acordo firmado pelo Vertov, entre o Vertov e o órgão de comércio exterior, estava lá a possibilidade dele apresentar alguns outros filmes. Ele firmou um projeto para a realização da Sexta Parte do Mundo e alguns outros filmes, incluindo um projeto admitidamente pessoal, que era O Homem com a Câmera. E, de fato, ele apresentou a proposta de fazer esse filme e, a princípio, estava tudo certo. Estava tudo tão certo que o filme, de fato, entrou em produção, não se sabe exatamente até que ponto, mas ele estava avançado o suficiente para, por exemplo, numa edição de uma revista importante do momento, serem publicados alguns quadros do filme. Essas imagens que vocês estão vendo, a legenda delas diz: quadros do filme O Homem com a Câmera, Goskino, líder de Dziga Vertov, cinegrafista Mikhail Kaufman. Isso em 1926, no começo de 1926. E é interessante ver que eu acho que nenhum desses planos aí, publicados nessa página, entrou no filme, né? Nenhum deles, de fato, acabou entrando no filme que a gente tem hoje. E isso aconteceu porque, no final de 26, o Vertov foi demitido do órgão Sovkino, que era onde ele estava trabalhando, por uma desavença interna, enfim, problemas com a chefia, acusações de que ele teria estourado o orçamento da Sexta Parte do Mundo, enfim, foi um arranca-rabo público, e com muitos artistas se pronunciando a favor do Vertov na imprensa, inclusive, mas ele acabou sendo demitido e o projeto foi interrompido. Não se sabe exatamente até que ponto tinha seguido o trabalho de montagem do filme. O Vertov dá declarações meio evasivas. Uma hora ele fala que o filme já estava, sei lá, 75% pronto, aí em outros textos ele fala que ele tinha feito metade do filme. Então não se sabe ao certo até que ponto o filme estava avançado, mas de fato o filme estava sendo produzido. Inclusive, o Vertov diz num pronunciamento que parte do material teria sido vendido por um outro estúdio e incorporado num filme muito interessante feito pela Lilia Brick. Lilia Brick ou a Bárbara? Não, feito pela Lilia Brick e o Vassily Jemchushny, chamado O Olho de Vidro, que é um filme que lembra O Homem com a Câmera em alguns aspectos, um filme que saiu acho que em 28, que também é um filme sobre cinema, mas é muito interessante. Tem algumas coisas que, assim, se de fato o Vertov vendeu o material do Homem com a Câmera para eles, eu acho que aquilo talvez seja o material dessa primeira versão que a gente nunca viu do Homem com a Câmera, como, por exemplo, aquele momento que a câmera levanta sozinha, enfim, tem isso nos dois filmes. Mas é um filme bem mais tradicional dentro do que era o cinema didático de então. Assim. É um filme que meio que conta um pouco a historinha do surgimento do cinema e dá exemplos das diferentes aplicações do cinema, mas nada perto
vertigem do Homem com a Câmera, assim. Mas é um filme bastante interessante também. Bom, mas enfim, então, só para terminar, concluir essa história, o Vertov foi demitido, o Homem com a Câmera ficou interrompido, e o que aconteceu foi que o Vertov foi contratado por um estúdio na Ucrânia, e aí ele mudou para lá e apresentou a ideia de fazer o Homem com a Câmera, e foi dito para ele que, na verdade, ele poderia fazer o filme, mas antes ele teria que fazer um filme em comemoração aos 10 anos da Revolução, e depois disso o estúdio, que é o VUFCU, que é Diretoria Pan-Ucraniana de Fotografia e Cinema, feito esse primeiro filme sobre os 10 anos da Revolução, eles autorizariam, enfim, o Vertov a fazer o Homem com a Câmera. E aí ele fez o 11º Ano, que é um filme também bastante interessante, que trata de outras questões que não o homem, que não estão exatamente no Homem com a Câmera, mas algumas sim, enfim, bastante sobre a industrialização do país, e que tem também alguns achados que estão ali, enfim, acho que esses dois planos são dois gigantes, né, enfim, ou talvez um gigante e um homem pequenininho em cima da câmera, e o operário gigante, enfim, em cima da construção da hidrelétrica. Enfim, mais um exemplo das possíveis interlocuções entre os filmes. E, na verdade, durante o 11º Ano, o Vertov filmou muitas cenas do próprio cinegrafista. Isso está nos diários de filmagem dele, enfim, ele aponta diversos momentos que ele chama de momentos do cinegrafista sendo filmados ao longo do filme, e ele tinha a ideia de usar esses momentos do filme, pelo menos em algum momento da produção, e ele chegou a escrever algumas versões do roteiro do filme, em que o filme se estruturaria como um diário de viagem do cinegrafista. Isso acabou caindo no filme, mas muito material filmado durante a época do 11º Ano foi incorporado no Homem com a Câmera. Tem, de fato, vários planos que foram filmados ali nas mesmas locações do 11º Ano. Você consegue quase fazer dá para fazer uma correspondência entre aqui eles filmaram no 11º Ano, eles filmaram a represa desse ângulo, e no Homem com a Câmera você tem o outro ângulo que eles filmaram da represa, enfim, dá para fazer esse jogo. Não vou entrar muito nisso aqui, mas de fato tem essa relação muito próxima entre a produção dos dois filmes. O John McKay, que é esse pesquisador que eu citei, que está fazendo uma biografia gigante, super rica do Vertov, ele inclusive especula num artigo se o Vertov não teria feito o 11º Ano já meio... se ele não teria, na verdade, feito esses planos durante o 11º Ano, pensando só em incluir eles mesmo no Homem com a Câmera, se ele não teria aproveitado a encomenda para reunir material para o grande projeto pessoal dele. Enfim, fiz aqui esse grande, mais breve introdução à filmografia do Vertov e a relação que o Homem com a Câmera tem com esses filmes todos, e chegamos então ao Homem com a Câmera, que o Vertov de fato conseguiu fazer, bancado pelo VUFCU. A produção do filme começou em 1928 e ele filmou coisas acho que até setembro de 28, mais ou menos. E o filme estreou já no final, acho que agora, não lembro se em novembro ou dezembro de 28, o filme já estava estreando em pré-estreias na Ucrânia e chegaria depois aos cinemas russos, acho que em abril de 1929. Bom, eu queria ler agora para vocês um trecho de um pronunciamento do Vertov, um pronunciamento que o Vertov fez numa das primeiras exibições do filme em Moscou, uma exibição fechada que aconteceu na Sociedade de Amigos da Cinematografia Soviética. O Vertov já tinha apresentado o filme na Ucrânia, em Kharkov e em Kiev, que são duas cidades que aparecem no filme. Esse é um aspecto interessante também. O Homem com a Câmera é uma sinfonia, enfim, historicamente, não tem muito como fugir disso, lido como uma sinfonia da cidade, né, uma das sinfonias da cidade, mas ele tem essa particularidade de que ele é um filme composto por muitas cidades, né? Você tem Moscou, mas você tem Kiev, você tem Kharkov, você tem coisas filmadas em Volgogrado, que é numa represa, enfim, então é uma cidade sintética também. Mas, enfim, eu vou ler um trecho desse pronunciamento do Vertov, porque eu acho que ele é muito rico e diz muito da forma como o Vertov propunha que a gente via esse filme, e eu acho que é um filme e acho que é um trecho que diz muito sobre, talvez, por que o filme até hoje é tão discutido. Vamos lá. Vertov disse o seguinte,
quero inicialmente dizer algumas palavras para advertir os camaradas de que assistir a esse filme da maneira como assistimos normalmente é impossível. É impossível traduzir, durante a exibição, as imagens visuais em verbais. Normalmente, nos filmes atuados, quando os senhores assistem a um filme, os momentos visuais, a linguagem visual, vocês traduzem para a linguagem verbal. E dessa forma, ao final da exibição, o filme restaura o fundamento sobre o qual foi construído, o roteiro a partir do qual foi feito. Aqui nós encontramos uma apreensão diretamente visual. A Iverton faz um comentário sobre a Sinfonia da Metrópole, que era um filme com o qual o Homem com a Câmera estava sendo comparado nessa discussão, e diz o seguinte: agora vou falar a respeito da Sinfonia. Algum camarada disse aqui que a Sinfonia não dá dor de cabeça, mas que esse filme sim, o Homem com a Câmera, porque ele não é organizado, e isso é ruim. Besteira, camaradas. Aqui era preciso assistir ao filme sem substituir o encadeamento visual por palavras, sem traduzir as impressões visuais em impressões verbais. E não se pode dizer que com isso proponho que não devamos pensar. Pensem, mas não pensem com palavras. Enfim, eu acho que esse trecho, para mim, sintetiza, como eu disse, muito do que o Vertov, muito do... Peraí, deixa eu parar de compartilhar com vocês, que agora tá... Eu acho que um pouco da chave do apelo do Homem com a Câmera está nisso. Ele, de fato, ele é um filme que o Vertov também propunha que ele era um filme sem intertítulos, um filme apartado da literatura do teatro. E claro que isso não é inteiramente verdade, assim como não é inteiramente verdade que o filme não tem texto. O filme ele é todo marcado, isso já diversos pesquisadores, enfim, estudiosos já apontaram, ele é um filme que é todo recheado com vitrines, enfim, com placas, né, de lojas, com cartazes de filmes que são comentados e cuja compreensão enriquece a ironia que o Vertov traça ali. Tem um momento em que ele justapõe um cinema chamado Cinema Proletário, com um cartaz do filme que está sendo exibido lá, que é Manuela Verde, que era, enfim, sei lá, uma comédia romântica alemã, e ele faz justamente um movimento de câmera que induz a gente enfim, tem uma ironia ali, né? Enfim, ele está mostrando, o cinema proletário está mostrando Manuela a Verde, enfim, que história é essa? Então, claro que tem um texto ali que tem muito texto presente no filme e é um texto que enriquece o próprio filme, como a própria momento em que a lata do filme aparece. Claro que a gente pode supor que o filme que as pessoas vão ver é O Homem com a Câmera. A gente vai ver o filme sendo projetado na tela, mas se você é um espectador que entende russo, ou enfim, ou se você vê uma cópia legendada, ali vai estar escrito O Homem com a Câmera. Então, claro que não é verdade que o filme não tem texto, mas o filme, de fato, ele chama essa apreensão visual, se a gente quiser, e ele trabalha, para mim, né, numa ideia de fluxo de imagens e de intervalos, que era uma expressão que o Vertov gostava e utilizava, que é um princípio que, de fato, às vezes, a impressão que a gente tem, mesmo hoje com O Homem com a Câmera, é que ele nos deixa meio atônito. Assim. Ele é um filme que até hoje, recentemente, estava conversando com uma colega que falou justamente isso. Poxa, eu vi esse filme e eu fico atônito vendo ele. Ele é muito vertiginoso. Para dar um exemplo, por exemplo, claro que são filmes diferentes e que lidam com questões diferentes, mas Koyaanisqatsi, que foi um filme muito famoso e comentado nos anos 80, do Godfrey Redge, para mim é um filme que obviamente bebe na fonte do Vertov, e não só do Homem com a Câmera, para mim tem muito a ver com o 11º Ano, que é outro filme dele, e claro que a intenção do Koyaanisqatsi é um pouco diferente, enfim, ele não quer necessariamente mostrar uma vertigem total da cidade, acho que tem uma coisa mais meditativa, mas mesmo as imagens aceleradas do Koyaanisqatsi, para quem viu, tem um monte de planos de, sei lá, gente no metrô, trânsito acelerado, etc. Ele usa a imagem acelerada durante, sei lá, tem uma sequência de 15, 20 minutos que o filme fica todo acelerado. O Homem com a Câmera, para mim, continua sendo muito mais vertiginoso do que o Koyaanisqatsi, ainda que sejam filmes diferentes, com projetos distintos, etc. Mas e eu acho que, como eu disse, parte do apelo do filme do Vertov, parte de por que ele ainda é muito discutido, é porque justamente ele não nos dá cartelas, não impõe um texto impõe, entre aspas, um texto sobre nós, e deixa meio para cada um descobrir ali o que te interessa no meio dessas imagens e fazer as conexões que você faz no momento no momento que você vê o filme. Para já começar a puxar para os
para a questão dos filmes mais contemporâneos, eu tenho um pouco uma sensação meio parecida, por exemplo, quando eu vejo alguns dos últimos filmes do Godard, que também é o mesmo Histórias do Cinema, é um fluxo de imagens que, claro que tudo ali tem um sentido, claro que se você vai estudar por que ele está usando aquela imagem naquele momento, você consegue decupar isso e você consegue rever várias vezes e entender como cada coisa se liga enfim, como tudo se liga. Mas no momento de uma primeira apreensão, muitas coisas você vai perder. E meio que acho que tudo bem. Enfim, não sei se estou falando alguma heresia aqui, mas acho que meio tudo bem você não sacar algumas conexões que estão sendo feitas, mas você sai com a sensação de que você, ok, você teve uma experiência visual que você não consegue verbalizar necessariamente. Para ficar na citação do É Tudo Verdade, é meio que nem um filme do dinamarquês Jørgen Leth, que enfim, também foi homenageado no É Tudo Verdade. Ele tem um filme que é o Ser Humano Perfeito, que no final o personagem olha para a câmera e fala: hoje eu passei por uma coisa que eu espero entender daqui a alguns dias. E eu acho que O Homem com a Câmera é um filme que dá um pouco essa sensação para a gente, que não necessariamente você vai conseguir verbalizar aquilo que você... ou verbalizar de imediato, de sofrer aquilo que você experienciou, pelo qual você passou. E nesse sentido ele te chama a voltar a ele várias vezes, enfim, que não à toa é tão estudado, enfim. Tem, por exemplo, e tem estudos e estudos sobre o filme, e muito, muito detalhados e muito ricos. Tem tem um livro do final dos anos 70, ou começo dos anos 80, de um estudioso chamado Vlada Petric, que chama Constructivism in Film. Construtivismo em filme, o homem com a câmera, uma análise cinematográfica, que é um dos exercícios de análise mais ricos que eu já li. Assim, é muito, muito interessante, é muito detalhado. Ele faz inúmeras conexões entre o filme, analisa o filme por diferentes prismas, e ainda assim o filme não é esgotado por meio dessa análise dele. Ainda assim tem coisas que ele não comenta, coisas que ele deixa passado, e coisas que estão muito dadas no filme mesmo. Por exemplo, um aspecto, pegando também do ponto de vista mais ou menos contemporâneo, que eu acho que ainda foi pouco... não foi tão discutido assim, é o fato o filme se apresenta na cartela inicial como o excerto do diário de um cinegrafista. E tem pelo menos um crítico contemporâneo do Vertov que viu o filme como um diário íntimo do próprio Vertov. Apesar do filme se apresentar como um diário de um cinegrafista, o crítico viu o filme como um diário íntimo do cineasta e da sua forma de ver o mundo. Enfim, ele encarou o filme como um filme autobiográfico do Vertov. E eu acho que essa é uma leitura muito válida e que tem muito a ver com, enfim, sei lá, se a gente quiser pensar com o cinema do Jonas Mekas ou da Inês Varda, ainda que o filme o filme não pareça e não tenha essa dimensão de abertura pessoal, né? E nesse sentido é muito curioso. Eu vou puxar um outro cineasta já encaminhando para essa discussão, que é, por exemplo, o Chris Marker, que é um cineasta que admirava muito o Vertov, né, que dedicou filmes ao Vertov e ao cinema russo, né? Ele tem alguns filmes que lidam com a história do cinema soviético. E o Marker, para ficar em um filme, bom, tem o filme Sans Soleil, do Chris Marker, de 83, 84, não salvo engano. É um filme que, para mim, tem muito a ver com o Homem com a Câmera, ainda que ele não tenha muito a ver com o Homem com a Câmera quando a gente justapõe os dois filmes, assim, mas tem um pensamento sobre a imagem que é muito parecido. A gente viu agora a cena da mesa de montagem, da Elisaveta Svilova. No filme do Marker, a gente tem ele discutindo como o colega japonês dele está manipulando digitalmente não, mas trabalhando com vídeo, colocando efeitos de vídeo sobre as imagens que ele filmou, e como isso muda e como isso, na verdade, revela como as imagens são aquilo que elas são. Como esses efeitos despem o material que ele estava vendo de uma certa memória, etc., e mostra que elas são, na verdade, justamente isso, imagens que podem ser manipuladas e transformadas em outras coisas. E o Marker, para mim, tem num outro sentido, ele é muito parecido com o Vertov, que é que os dois são cineastas cuja persona cinematográfica, né, como ele se põe no filme, é bastante elíptica, bastante elusivo, não sei se existe essa palavra em português, mas enfim, eles são fugidios, eles são figuras bastante fugidias na forma como eles aparecem nos filmes. O Homem com a Câmera é um filme conhecido, mas certamente a cara do Mikhail Kaufman é muito mais conhecida, o irmão do Vertov, do cinegrafista, é muito mais famosa do que a própria cara do Dziga Vertov.
O Dziga Vertov, ele aparece muito pouco nos filmes e ele não constrói a sua personalidade, digamos assim, por meio de imagens dele mesmo. E apesar disso, O Homem com a Câmera, para mim, como para esse crítico soviético que eu citei, que é o Khrizanth Khersonsky, que escreveu isso em 1929, ele é um filme muito, muito pessoal. Então, nesse sentido, eu acho que ele é um filme interessante para a gente pensar, assim como os filmes do Marquer, no momento em que a gente tem, enfim, hoje em dia nós temos, nem sei se dá para falar que isso é uma característica só do documentário contemporâneo dos últimos 25 anos, mas enfim, a gente tem muitos documentários em que o cineasta se coloca como personagem, como figura, etc, etc. Eu acho que o Marquer e o Vertov também, no Homem com a Câmera, mas não só, é um exemplo de um cineasta que consegue se inserir na imagem sem necessariamente ele estar lá. E no caso do Vertov, ele não tem nem o som, né? Porque, enfim, o Marquer, ainda que Marquer fique criando diferentes camadas, ele fala que o texto over, na verdade, não é um texto dele, mas são cartas de um pseudônimo dele, enfim, o Marquer ainda tem a voz over que, bem ou mal, está lá cumprindo o papel de transmitir a voz dele. O Vertov não tem nem isso. Mas o Vertov tem, por exemplo, a figura da rotação. Pode parecer abstrato, mas O Homem com a Câmera, se vocês virem, vocês já devem ter visto, é um filme em que você tem muitas vezes a figura de engrenagens girando, ou a câmera girando, ou enfim, o círculo como uma figura presente, uma figura cinética presente no filme. E Dziga Vertov é um pseudônimo, e Vertov vem justamente do verbo vertet, que é girar. Então a gente pode ver o filme, na verdade, como contaminado por uma assinatura visual do Vertov, que se inscreve ali. Para um russo, o Vertov é um sobrenome que faz referência direta a esse verbo de girar, enfim, e o filme inteiro está girando ali o tempo todo. Enfim. Bom, gente, o tempo se faz curto. Eu vou tentar dar uma resumida no que eu ia falar agora, mas eu ia tentar passar, acho que não vai dar tempo, eu ia tentar passar pelas diferentes ondas de recepção póstuma que O Homem com a Câmera teve, mas vou resumir muito isso. O Homem com a Câmera, quando foi lançado na União Soviética, ele foi bastante mal recebido. Ele foi um filme que muito rapidamente, ele foi lançado em 29, já no momento em que oficialmente o Estado soviético e enfim, todo o aparato cultural estava buscando fazer um cinema menos complicado. Era a expressão que estava se tornando o lema do cinema soviético, era que deveria ser compreensível para os milhões de espectadores. E O Homem com a Câmera, assim como O Outubro, do Eisenstein, foram filmes que acabaram meio servindo de bodes expiatórios para dizer que o cinema que os cineastas de esquerda estavam fazendo era pequeno burguês, porque era incompreensível para as massas, porque o espectador proletário não queria ver uma coisa tão complexa, etc, etc. E então o filme, muito rapidamente, foi... enfim, ele ficou em cartaz ali há algum tempo, mas logo foi esquecido. O Vertov circulou pela Europa, então na Europa ele teve uma presença forte, marcou presença. O Vertov entrou em contato com a vanguarda europeia, enfim, inclusive foi convidado para participar em 29 do primeiro congresso de cinema independente que aconteceu na Suíça, onde estava lá o Hans Richter, o crítico Léon Moussignac, francês, e o Vertov acabou não indo porque ele foi filmar o filme seguinte dele, e aí quem foi o Eisenstein. E, enfim, é um evento importante na vida, na carreira, na trajetória do Eisenstein. E o Vertov podia ter se colocado também como essa figura do cinema independente de vanguarda europeu, mas preferiu ir fazer o seu filme seguinte, enfim. Mas na União Soviética era um filme bastante tabu, e mesmo anos depois, assim, na década de 40, o Vertov foi de novo, enfim, num momento de muito antissemitismo na União Soviética, teve uma discussão interna no estúdio de filmes documentários onde o Vertov trabalhava. O Vertov já não fazia nada que o agradasse pessoalmente há vários anos, estava ali meio esquecido, mas ele foi lembrado quando eles quiseram denunciar o formalismo mais uma vez, e nessa reunião, em 49, no estúdio de filmes documentários, O Homem com a Câmera foi exibido como um contra-exemplo daquilo que não deveria ser feito no cinema documentário. O Vertov foi acusado de plantar a semente do formalismo no cinema documentário soviético, enfim. Foi um final bastante melancólico de vida para ele e para o filme. E o Vertov teve que renunciar publicamente ao filme. E mesmo depois que o Vertov morreu em 54,
pouquíssimo tempo depois, já em 57, ele foi reabilitado na União Soviética e passou a ser visto como o grande poeta do cinema não ficcional e que deveria ser muito valorizado, etc. E ele foi, de fato, muito saudado pelas novas gerações de realizadores soviéticos, enfim, e pelo Estado soviético mesmo, que ele teve uma série de honrarias póstumas nos anos 60. Mas O Homem com a Câmera, ainda que não tenha sido escondido, ele era sempre meio deixado de lado. Era um filme sobre o qual os críticos soviéticos falavam, sim, o Vertov ele cometeu alguns excessos formalistas, né? Então, enfim, é muito curioso. E isso é exatamente o oposto do que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Você tem, desde o Jonas Mekas publicando o texto do Vertov, em 62, na revista dele, Film Culture, e colocando o Vertov como, bem ou mal, uma referência para o pessoal de cinema experimental, de vanguarda, estruturalista americano, até, por exemplo, enfim, você tem o cinema verité, né, o cinema verité cunhado, enfim, cujo marco principal acaba sendo o Crônica de um Verão, do Edgar Morin e do Jean Rouch, de 61, que parte também a ideia do cinema verité, vem também meio a reboque do Georges Sardou, que é um crítico francês que admirava muito Vertov, estudou muito Vertov também, e escreveu sobre ele. Você tem desde o pessoal de vanguarda, mais abstrato, entre aspas, nos Estados Unidos, até, por exemplo, o Crônica de um Verão, que é um filme que tem ecos vertovianos muito claros ali, e não só do Homem com a Câmera. Enfim, um filme que também expõe o próprio processo de realização fílmica. É um filme que vai para a rua e quer ouvir as pessoas, que é uma coisa que o Vertov, no fim da carreira, estava querendo fazer. Então, enfim, aí você tem, alguns anos depois, na França também, você tem o grupo Ziga Vertov, que surge do Jean-Luc Godard e o Jean-Pierre Gorin, que, enfim, fazem também um cinema que, em espírito, é bastante vertoviano, no sentido de ser um cinema militante e formalmente arrojado é uma palavra péssima, né? Mas formalmente complexo, e que discute justamente o cinema, enfim, o meio cinematográfico, e com estratégias anti-ilusionistas, eu acho que até mais anti-ilusionistas do que o próprio Vertov. Eu acho que o Vertov, durante algum tempo, foi muito... O Homem com a Câmera foi muito visto também como esse grande filme que, ao revelar o aparato cinematográfico, quer mostrar que tudo... Enfim, que a realidade é manipulável e tudo não passa de uma... Enfim, tudo é passível de ser manipulado, numa chave talvez um pouco negativa, pensando que o Vertov combatia, entre aspas, o cinema ficcional, apesar dele não negar a existência do cinema ficcional, ele tinha, de fato, ele combatia um certo tipo de cinema ficcional. Eu acho que o Vertov, o que é importante a gente ressaltar é que ele é um cineasta, sim, que expõe o próprio processo cinematográfico, mas ele não é um cineasta realista totalmente, né? Eu acho que ele não é totalmente anti-ilusionista, ele pode ser anti-ilusionista, mas ele se utiliza de imagens, não quero usar surreais porque isso liga ao surrealismo, mas enfim, ele não tem medo de criar imagens que não são, digamos, um espelho da realidade. Enfim, ele cria símbolos no próprio filme, ele usa animação, ele usa sobreposições, ele não é realista na forma como ele trata essas imagens que são captadas no mundo real, entre aspas. Eu acho que tem sim, o Vertov tem um certo prazer pela exploração não realista das imagens, que enfim, que eu acho que não é meramente uma denúncia de que o mundo é manipulável, etc, etc. Bom, acho que eu estou acabando dessa maneira meio atabalhoada, vendo o que eu ainda consigo passar para vocês. Falei do Marquelli, enfim, no cineasta oculto. E, enfim, eu acho que, voltando um pouco nisso das diferentes ondas, eu acho que é interessante isso. O Vertov, por exemplo, nos anos 60, pelo Godard, pelo Gorin, etc., ele é tomado como esse cineasta símbolo do que seria o cinema militante de esquerda, mais à esquerda do que o Eisenstein. Eles preferiram pegar o Vertov e não o Eisenstein, porque o Eisenstein já era mais mainstream. E, de fato, os filmes que eles fizeram têm muito a ver, mas, ao mesmo tempo, anos depois, o Vertov foi retomado nessa chave mais, digamos, de Sinfonia da Cidade. Você tem um filme como Koyaanisqatsi, que tem a ver com o Homem com a Câmera, e que não tem muito a ver com, por exemplo, o cinema mais militante, né? O Vertov, ele tem isso, que isso eu estava conversando não faz muito tempo com um outro pesquisador da obra do Vertov, o alemão Thomas Toda,
E ele falou que é verdade, o Vertov ele agrada, ele congrega grupos às vezes bastante antagônicos, assim. O Thomas Todo estava lembrando de um encontro que ele viu não sei quem, eu não lembro, acho que era o Jonas Mekas. Segundo ele foi o Mekas, eu não tenho certeza se isso é plenamente verdade ou não, então não se atenham a ferro e fogo, é isso que eu vou falar, mas que o Mekas estava atacando o Vertov, isso já no começo dos anos 90, e a Annette Michelson estava defendendo, enfim, o próprio Peter Kubelka, que é um cineasta austríaco que restaurou o Entusiasmo, que é um filme sonoro do Vertov, tem uma grande admiração formal pelo Vertov, mas não gosta muito não é muito fã das leituras mais politizadas da obra do Vertov, enfim. Ele meio que agrada a grupos, às vezes, bastante antagônicos. Isso eu acho muito interessante. Enfim, e aí só, acho que para concluir, eu acho que o Vertov, o Homem com a Câmera, especificamente, é um filme interessante também para a gente pensar alguns filmes feitos mais recentemente que não são filmes que, de novo, o Homem com a Câmera não é o berço do cinema documentário, então não é que tudo saiu de lá e eu não estou querendo encontrar o dedo do Vertov em tudo, mas ele é um filme interessante para a gente pensar, por exemplo, As Catadoras e a Catadora, da Inês Varda, que é um filme de 2000, se não me engano, e que é um filme também caleidoscópico nesse sentido, de um filme que parte de uma coisa pontual, enfim, o interesse dela pelos catadores, e vai se expandindo para discussões as mais diversas e que incorporam justamente o fazer cinematográfico, o se representar no cinema, enfim, e ela ali. E eu acho que é um título também muito... É um título que é muito vertoviano nesse sentido. As Catadoras e a Catadora, enfim, são os catadores e a catadora de imagens. Eu acho que a Varda até fala disso no filme, eu não lembro agora exatamente se tem essa fala, mas ela aproxima os trabalhos das pessoas várias que ela está mostrando com o trabalho dela como cineasta, que é uma coisa que está na base do Homem com a Câmera, né? O que o Vertov faz é inserir e mostrar o cinema como parte dessa sociedade, como parte desses processos de produção, e o cineasta como mais um dentre diversos trabalhadores. Isso está no Homem com a Câmera e está também em outros filmes que ele fez. Ou, por exemplo, para pensar no filme mais recente ainda, o Camera Person, que é um filme da Kirsten Johnson, de 2016, eu acho. Que, claro, tem uma primeira proximidade óbvia, que é um filme é O Homem com a Câmera e o outro é Camera Person, e é um filme que a Kirsten Johnson é uma cinegrafista americana, e esse é um filme que ela fez a partir de materiais que ela filmou ao longo da vida, trabalhando em filmes diversos, e ela faz o que ela chama de, enfim, uma espécie de um filme de memórias dela, com imagens que a tocaram por algum motivo. E é um filme muito bonito, muito interessante, e que tem relações com o Homem com a Câmera, do ponto de vista de, enfim, você também tem as pessoas que ela filma sendo vistas, você também tem a discussão sobre o trabalho do Homem com a Câmera, como ele se coloca diante das pessoas, tem uma relação com as pessoas que estão sendo filmadas, que está presente no filme do Vertov também, enfim. E, ao mesmo tempo, é interessante como, por exemplo, tem uma camada de discussão nesse filme da Kirsten Johnson, que é uma camada de discussão da ética do filmar, né, do que pode ser filmado, o que você pode filmar, até que ponto é ok você estar ali com a câmera registrando uma certa coisa, que é uma dimensão que está ausente no filme do Vertov. E que é interessante ver como está ausente no filme do Vertov, como de fato isso mudou, isso é uma questão hoje mais do que era naquele momento, enfim. Ainda que você possa dizer que no filme do Homem com a Câmera tem alguns indícios disso, tem uma mulher que cobre a mão com a bolsa, que não quer ser vista, enfim, você tem alguns momentos assim, mas não é um tema do filme. Mas é isso, enfim, eu acho que eu vou concluir, gente, para, enfim, tive que cortar algumas coisas para também dar um tempo de vocês fazerem perguntas, mas resumidamente, eu acho que é isso. O Homem com a Câmera é um filme que, historicamente, pensando na trajetória dele nesses anos, cumpriu o objetivo central do Vertov, que era meio que criar esse repositório de ideias cinematográficas, seja do cinema documentário ou não, mas, enfim, um repositório de, ok, é possível fazer isso no cinema, o cinema pode pensar sobre isso, o cinema pode refletir sobre a realidade dessa maneira e pode pensar o cinema também desse modo, que é uma fonte que, enfim, ainda está aí sendo vista em revista. Como eu falei, o Lev Manovich fala que o filme, ele fala que o Vertov é um cineasta e o Homem com a Câmera é um filme base de dados. Ele usa o filme para pensar como os artistas de mídias digitais podem se utilizar de uma base de dados para criar alguma coisa criativa. Enfim, eu não vou entrar muito nisso aqui, mas é isso.
especulações e olhares para o filme que, com certeza, o Vertov não previu, mas que estão aí, enfim. E acho que a atualidade do filme reside justamente nisso, nessa variedade de olhares e de filmes que a gente consegue relacionar com ele, com o trabalho do Vertov. Acho que é isso, gente. Bom, gente, vamos abrir para as perguntas agora. Quem quiser fazer perguntas pelo chat ou então levantar a mão, tá? Se vocês não têm nenhuma dessas duas opções, eu vou pedir para vocês só ligarem direto o áudio de vocês, mas sem ligar a câmera, por favor. Cláudia, por favor, pode falar? A Cláudia, eu acho que levantou a mão. Cláudia, se você puder ligar o seu microfone e fazer a pergunta pelo áudio, eu agradeço. Eu comecei a falar e esqueci de ligar o microfone. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer, foi ótima a palestra, e eu fiquei com uma dúvida. Quando você falou da coordenação dele lá do Vertov, do trem das atrações, eu sempre ouvi falar do nome do Medvedkin. E aí eu queria saber onde que ele entra, então, aí nessa história, por favor. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Isso foi um ato falho meu. Eu falei Cinetrem, que traz, claro, à mente o nome do Medvedkin. A questão é que, assim, o Medvedkin, ele trabalhou, ele criou essa experiência dos Cinetrens já nos anos 30, num outro momento. E é curioso que isso está no filme do Marquer, né? O Medvedkin e o Vertov, eles não se cruzavam muito, não se cruzaram. Eles chegaram a morar no mesmo prédio, mas não se tem registros deles interagindo. Mas o Vertov participou, na verdade, no momento anterior. O que o Medvedkin fez foi meio retomar essa ideia dos trens que percorriam a União Soviética, exibindo filmes, e no caso dele, produzindo filmes ali com as pessoas no local e exibindo para elas mesmas os filmes que ele estava produzindo, né? Quando o Vertov participou, que foi principalmente entre 1920 e 22, mas principalmente 20 e 21, não tinha muito essa ideia de você filmar nos lugares e você projetar para as próprias pessoas, porque, enfim, inclusive, película era um bem super escasso. Claro que essas viagens eram filmadas, enfim, inclusive com propaganda dos esforços de propaganda do governo, enfim, para mostrar as ações que estavam sendo desempenhadas, mas o trabalho do Vertov era principalmente coordenar as sessões que eram realizadas. Então, os trens tinham, não todos, mas vários tinham um cinevagão, que consistia de uma tela, um gramofone, ou um gramofone e um piano, e os filmes, quando eles paravam, os trens, quando paravam nas cidades, as pessoas eram convidadas a adentrar no cinevagão e elas viam filmes. Ou também, em alguns casos, eles levavam a tela para fora e projetavam ao ar livre. E o trabalho do Vertov consistia em fazer relatórios sobre a reação das pessoas aos filmes que estavam sendo exibidos. Isso ele tinha que fazer a cada parada, e são relatórios bastante detalhados, assim, do tipo, exibimos filme tal, e assim, exibia diversas ficções, animações, enfim, não era só filmes de agitação e propaganda, tipo, filmes vários. E o Vertov anotava a reação das pessoas, dizia, o filme que fez mais sucesso foi esse, do filme tal eles não gostaram muito, a composição da plateia era assim, eram camponeses, operários, alguns soldados, enfim, ele tinha um trabalho burocrático de fazer esses relatórios, e que foram muito importantes para ele, enfim, claro que ele também tem uma mitologia própria e meio romantiza esse momento, mas foi para ele um momento em que ele teve a noção de que as pessoas queriam ver filmes não ficcionais. O que ele diz é que, para ele via ali como, por exemplo, na hora em que num filme de ficção aparecia um cavaleiro, um cossaco com um cavalo com a ferradura colocada errado, os camponeses falavam, pô, isso aí não é de verdade, esse cavalo aí está ferrado errado, isso aí é um ator, isso aí não é um cavaleiro de verdade.
E quando o filme passava, por exemplo, uma máquina agrícola, as pessoas gostavam, porque achavam interessante, ficavam interessadas, enfim, entendiam que elas, bem ou mal, estavam ali refletidas na tela. Claro que isso é um pouco romantizado, porque tem os relatórios dele, e não é assim que as pessoas não gostavam de ver ficções. Mas é bem possível que sim, de fato tenha tido o Vertov tenha tido contato com pessoas, tenha visto que, enfim, as pessoas entendiam as coisas, os filmes não ficcionais que estavam sendo exibidos e se interessavam por eles, né? Que é um discurso que depois o Vertov vai fazer a respeito dos próprios filmes. Ele vai dizer, não, os meus filmes não são incompreensíveis para as massas. Quem não entende os filmes são os críticos. As pessoas entendem o que eu estou querendo dizer quando ele fazia a série aqui no Prata. Então foi uma experiência formadora bastante importante para ele, nesse sentido. Não sei se te respondi. Enfim, e que não é exatamente a mesma experiência do Medvedkin, que enfim, Medvedkin, 10 anos depois, um pouco mais de 10 anos, retomou essa ideia de você viajar ao país gravando, enfim, exibindo filmes. Espero ter respondido. Sim, então a experiência dele é posterior, né? A do Medvedkin é posterior. Ok, tá bem. Obrigada. Imagina. Acho que o Eduardo... O Eduardo, isso. Eduardo? Tá bom, Luiz, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Parabéns aí pela palestra magnífica, como sempre. Muito obrigado. Não, eu acho que eu já uma vez te perguntei essa questão, eu fiquei curioso, não sei se você já tem alguma informação a mais sobre a trajetória do Homem com a Câmera no Brasil anterior à década de 60. Quer dizer, eu vi pela primeira vez na retrospectiva do cinema russo e soviético, acho que 61 ou 62, eu acho, e sempre tive curiosidade de saber se nas décadas anteriores houve projeções no Brasil, se o pessoal se o pessoal conhecia, via, apreciava ou não, ou se não chegou aqui antes disso. Eduardo, eu vou te dizer que essa é uma pergunta que eu estava para fazer para você há algum tempo. Então, enfim, eu não tenho exatamente uma resposta, mas eu tenho uma suspeita. Eu acho que, de fato, em 61, 62, teve uma grande retrospectiva do cinema soviético na Cinemateca e no MAN, né? Isso. Eu acho que essa foi a primeira vez que o filme passou aqui. Por que eu acho isso? Porque, de fato, nos anos 20, na cinearte, agora não lembro se só na... eu acho que principalmente na cinearte, o Vertov era discutido. Se falava do Vertov quando se falava de cinema soviético, e tem menções ao Homem com a Câmera, mas dá para ver que são menções com base em visionamentos de terceiros ou de pessoas que foram para os Estados Unidos ou para a França assistir. E, por exemplo, hoje, por acaso, eu esbarrei num texto do Ismail Xavier, numa edição do Que é o Cinema, do André Bazin, e realmente eu bati o olho na página e eu vi, por exemplo, ele está discutindo a crítica cinematográfica no Brasil nos anos 50, e fala que os soviéticos eram discutidos, mas sobretudo Eisenstein e Pudovkin e Kuleshov. Vertov não. Eu acho que o Vertov, de verdade, no Brasil, ele circulou muito menos do que, por exemplo, Eisenstein. O Encoraçado Potemkin foi exibido nos anos 30, né, acho que em 30 ou em 31 aqui. O Vertov teve, inclusive, sabia-se que o Vertov existia, teve um texto do Vertov que foi traduzido do francês ou do inglês, acho que na Cinearte, em 30, 31, mas os filmes não chegaram aqui até onde eu sei. É uma coisa meio de um... isso, ele não é muito presente. E é interessante a gente ver como mesmo, sei lá, no cinema novo, e aí você, claro, acho que tem muito mais propriedade para falar, com exceção, talvez, do Vladimir Carvalho, mesmo, por exemplo, o Glauber, ele faz comentários meio laterais sobre o Vertov. A grande referência é Eisenstein, né? O Vertov não me parece que os filmes dele tenham circulado muito aqui antes dessas primeiras exibições. Eu acho que, de fato, foi um cineasta que ficou meio para trás e meio surgiu para a gente nos anos 60. Apesar dele ter sido, os textos terem aparecido e saber-se que ele existe, os filmes só chegaram mais tarde, eu acho. Mas, só para terminar, por exemplo, na França, em 53, teve uma exibição importante na Cinemateca Francesa,
eu não lembro agora quem que organizou, mas foi uma exibição que teve para a França meio esse impacto de, o filme foi redescoberto, esse filme não é muito visto, vamos ver, as pessoas sabem que ele existe, mas vamos assistir de fato. Então, eu acho que, assim, acho meio improvável que antes de 53, aqui no Brasil, anos 30 ou 40, o Homem com a Câmera tenha aparecido. Eu acho que talvez ele tenha vindo já depois disso, já depois dessa onda de revalorização do Vertov na Europa a partir de meados dos anos 50. Acho improvável que o filme tenha aparecido aqui nos anos 30, por exemplo. Mas é uma coisa a ser pesquisada. Rapidamente, a cópia que você exibiu, que eu achei muito boa a qualidade da cópia das imagens, essa cópia que você exibiu, qual é? Essa é a cópia, ela foi lançada em DVD pela Lobster Film há uns 4 anos, e é a tal cópia que eu falei que foi restaurada no Museu de Amsterdã, pela Cinemateca de Amsterdã. É a cópia com a janela completa do filme. Parabéns. Abraço. Nelson? Olá, boa noite a todos. Me ouvem? Sim. Luiz, parabéns. Então, acho que você, em menos de 2 horas, falar sobre um filme que é fundamental na história do cinema, com tanta propriedade, com tantos detalhes, enfim, é fantástico, magnífico. Obrigado aí por essa aula incrível sobre o cinema do Vertov. Eu queria aqui só fazer algumas, contribuições, Uma delas, e gostaria inclusive que você falasse, alguns pesquisadores, alguns estudiosos defendem que, para além daquilo que você já disse, o Homem com a Câmera teria, inclusive, eu não sei, mas é possível defender a ideia de que ele vai, de uma certa forma, influenciar os filmes de videoclipe. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E também falar que, na realidade, esse cinema vertoviano, um pouco, talvez, do que se possa falar sobre essa questão de um possível realismo desse cinema, é porque vamos combinar que ele está associado a um movimento realista russo que vem depois da Revolução Bolchevique. Então, é um período que vai de 18 até 29, que é ímpar na história da cultura soviética, e que tem esse movimento realista, e que é um movimento de vanguarda, enfim, e de tantos da propaganda comunista, do construtivismo russo, enfim. É todo um movimento que eu acho que o cinema de Vertov está inserido. Uma outra coisa que eu acho interessante é que o cinema está no início, Ele está ali nos seus 20, 30 anos, é uma coisa ainda muito nova, E o que me chama a atenção também é a ruptura completa com o cinema que era feito. Ele pega uma câmera do Lumière, e faz um cinema absolutamente experimental, Eu acho que talvez seja o nome que melhor enfim, conceitou esse cinema vertoviano, de ser um cinema experimental. E, por exemplo, vamos combinar também que na Inglaterra já se fazia filmes, inclusive na Nuke do Norte, ele é de 22, 23, quer dizer, então, também é um filme, é uma construção fílmica totalmente diferente. Acho que é possível se falar horas, dias sobre o cinema de Vertov a partir de uma série de visões, de reflexões, daquele momento histórico, enfim, e de como esse cinema ele vai modular todo o cinema mundial. Então é isso. Obrigado, Luiz. Espero que, enfim, você possa me ajudar um pouco a compreender essas questões que eu coloquei aqui. Obrigado. Obrigado, Nelson. Bom, foram várias questões. Vou tentar ser breve. Enfim, são questões amplas pra caramba, mas vamos lá. Bom, só para falar que assim, os Lumière, eles eram experimentais quando eles estavam fazendo as suas vistas, Enfim, afinal, o cinema estava surgindo ali, Então, assim, é claro que o Vertov é muito original no que ele faz, mas ele está dentro de um contexto de experimentação contínua do cinema desde que o cinema
surgiu institucionalmente, né? Eu acho que tem muitas pesquisas em torno do chamado primeiro cinema que mostram como, assim, às vezes uma certa visão que a gente tem desse cinema como primitivo, ou do espectador cinematográfico do início do cinema como meio ingênuo, não são exatamente verdadeiras, né? Então, você tem experimentalismo desde o início da história do cinema, e em diferentes, nas mais variadas direções. Por isso que, claro que o Vertov é um caso particular, enfim, o filme dele é muito interessante, mas é como eu falei, ele não é o berço, e ele não é o berço do documentário, e muita gente veio antes dele, e muita gente veio depois, descobrindo coisas que ele não pensou, né? Sobre videoclipe, eu acho que sim, claro, mas aí eu acho que entra também no fato, numa coisa meio da montagem soviética como um todo, enfim, acho que teve uma recuperação pop de tudo isso, e que passou pela videoarte, e, enfim, MTV, etc, que claro que tem a ver, acho que não tem... Inclusive, eu nem sei se O Homem com a Câmera nos anos 80 não chegou a ser um daqueles filmes colorizados digitalmente nos anos 80, um filme que meio que nem o Metrópolis. Eu não sei se isso aconteceu, mas se não aconteceu, poderia ter acontecido. Acho que, enfim, é válido. Sobre realismo, só lembrando que, assim, o realismo socialista, que é a doutrina estética oficial que o Partido Comunista implementa na União Soviética, é de 34. Nos anos 20, você tem diferentes grupos que, às vezes, vendo hoje, parecem muito próximos, mesmo os construtivistas. Você tem grupos muito diferentes trabalhando em direções muito distintas e, às vezes, muito não realistas, assim, muito... para ficar na oposição agora do Ismail, que eu falei, muito opacas, né? Não, nada transparentes. Então, claro que o Vertov ele está lidando de alguma forma com alguma noção de realidade quando ele fala do cinema não atuado dele, mas o tempo todo ele mostra o meio, o tempo todo ele está mostrando como isso é uma construção de um olhar particular. O Vertov, por mais que ele tenha brigado durante alguns anos, um período curto da carreira dele, brigado com a noção de artista e de autoria, ele é um dos primeiros caras a assinar um cinejornal, né? Ele coloca o nome dele no cinejornal, e ele o tempo todo está lembrando que o filme é uma construção do olhar dele. Tem um crítico russo que eu estava ouvindo esses dias um podcast, e ele falou, bom, o Vertov fez Kinopravda, enfim, ele gosta muito do Vertov, mas ele fala, Vertov fez Kinopravda, que quer dizer cine verdade, né? E você vê tudo menos a verdade no filme, né? Porque a realidade do país não era aquela. E, sim, em certo sentido é meio isso, mas, ao mesmo tempo, o Vertov não está dizendo que o que ele está mostrando é a verdade absoluta. Tem uma frase, um texto dele bastante famoso dos anos 30, que, infelizmente, quando foi publicado na edição soviética dos anos 60, que serviu de base para todas as traduções que a gente tinha até bem recentemente, saiu com a data errada. É um texto que ele publicou em 34, que ele escreveu em 34 e que apareceu na coletânea como 24, e em que ele fala justamente que o objetivo dele era chegar na verdade, que todos os meios foram mobilizados, todos os meios cinematográficos foram mobilizados para chegar na cine-verdade, a verdade na tela, que é um conceito que nos anos 30, na União Soviética, cabe, enfim, o realismo socialista, acho que de 32, desculpa, era um momento em que os artistas estavam sendo demandados para se posicionar meio dentro dessa noção meio metafísica de verdade, etc., e o Vertov estava o tempo todo lutando para ter um espaço na arena pública, né, que se tornava cada vez mais restrita e perigosa. Mas isso não aparece nos textos dele dos anos 20, essa noção tão explícita de verdade ou de um realismo muito específico. Tem sim a ideia de você fazer um filme não atuado e não apelar a construções teatrais. Isso sim é muito forte nos textos dele. Ainda que os filmes dele estejam coalhados de encenações, que ele não encarava muito como encenações, mas meio como, sei lá, reencenações factuais, para usar a expressão de um outro estudioso do Vertov, que é o Yuri Tsivian. Mas enfim, nem sei se te respondi, mas meio isso. Enfim, o realismo socialista e o realismo em si, a escola realista, vem um pouco depois. Acho que é isso. A gente tem uma Ok, respondeu sim. Desculpa. Só para finalizar. Respondeu sim. Obrigado, Luiz. Imagina. A gente tem uma última pergunta aqui no chat, eu acho que eu vou fazer, e aí depois a gente parte, e aí eu vou te pedir para a gente já encaminhar para o fim, que é o Igor Dalboni, pergunta se você faz algum paralelo entre O Homem com a Câmera e os primeiros filmes do Joris Ivens, com
como a ponte e a chuva. Sim, eu acho que sim, claro. E o Vertov, salvo engano, chegou a conhecer o Ivens quando ele foi para Amsterdã em 29. Eles trocaram cartas, eu acho. E depois o Ivens foi para a União Soviética, né? E, de novo, eu acho que o Chuva, salvo engano, Chuva e Ponte acho que são 28, né? 28. Um deles é anterior ao Homem com a Câmera. E, claro, são experiências da vanguarda cinematográfica daquele momento. Acho que tem muito a ver. E, inclusive, os filmes do Vertov já tinham circulado pela Europa antes, né, os filmes anteriores. Ainda que O Homem com a Câmera talvez tenha sido... Ele hoje é o filme mais conhecido do Vertov. Naquele momento, ainda que ele não tivesse circulado tanto, Cine Olho é um filme que já tinha sido exibido em Paris, por exemplo, e ganhado um prêmio em Paris. E o Kinopravda era também exibido pela Europa. Então, enfim... eu não sei se o Ivens foi diretamente influenciado, mas eles tinham um diálogo, tem uma coisa próxima, sim. Eu acho que o Vertov chega a elencar o Ivens, tem um rascunho que ele faz em que ele elenca possíveis cineastas com os quais ele consegue traçar paralelo, né, entre a obra dele e a desses cineastas. Entre eles está o Alberto Cavalcanti. O Vertov coloca... É uma pena, porque ele não escreve sobre o Cavalcanti, ele coloca o nome do Cavalcanti numa lista. Seria muito legal ver o que ele falou do Cavalcanti, né, mas... Tem o Cavalcanti e eu posso estar enganado, mas eu acho que tem o Ivens. Enfim, sim, claro que tem relação. É isso, gente. Luiz Felipe, queria agradecer demais, muito obrigada, agradecer a todos e todas. Eu queria, não sei se o amigo gostaria de dar algumas palavras finais, já que hoje a gente está no último dia aqui dessa atividade, desse ciclo pelo CPF, parceria com a Tudo Verdade. Não sei se ele vai querer, vou deixar um tempinho aqui, vamos ver. Se não, a gente agradece a presença de todos e todas, agradece a você por essa jornada aí dentro pelo Homem com uma Câmera, que foi maravilhosa, pelo Homem com uma Câmera, e desejar uma boa noite a todos e todas, e até a próxima, convidar vocês para continuar acompanhando a programação do Tudo Verdade. Muito obrigado a todos. Aqui é o Amir que fala. Só agradecer ao CPF e ao Sesc São Paulo. Acho que foi um seminário muito rico. É uma grande honra para Tudo Verdade ter 4 palestras desse nível para discutir documentário nesses 25 anos de história do festival. Agradeço a vocês, espero-os durante as demais atividades do festival a partir da quarta-feira que vem. Muito obrigado, Luiz Felipe, muito obrigado, Emily, obrigado a todos, até a próxima. Super obrigado, gente. Obrigado por todo mundo que veio. Obrigado, Emily, Nina, todo mundo, enfim, todo o pessoal do Sesc e da Tudo Verdade também. E é isso. Muito obrigado mesmo, gente.